Você sabe qual é a diferença entre saber e em estar convicto? Veja comigo, livro de Gênesis, capítulo 2, no seu verso 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3, verso 9 e 10, vai dizer: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perceberam qual é a diferença? No capítulo 2, no seu verso 25, neste momento eles se entreolhavam, eles conviviam, eles andavam juntos, nus, e não se envergonhavam. Eles sabiam que estavam nus, mas não se envergonhavam. Porém, depois que o pecado foi cometido, que eles caíram em pecado, passou-se ter os olhos abertos para a vergonha que é a nudez do homem, que é andar de forma nu, despido diante um do outro. Aí veio a convicção da nudez. E isso lhe geraram algo. Eles se esconderam porque estavam nus. Tiveram medo porque estavam nus. É isso que a convicção gera em nós. A convicção, ela gera uma ação, diferentemente do saber. Quando somente sabemos de algo, normalmente isso não gera nada em nós, senão somente um saber. Você sabe ou é convicto da sua necessidade de Cristo? Se você é convicto, leia Mateus 7, seu verso 24 e 25, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, e edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Este é convicto de sua necessidade de Cristo, pois ele vai alicerçar a sua fé na rocha inabalável, e é Cristo Jesus. Mas o que somente sabe, tem que ler o capítulo 7 também, no verso 26 e 27, que diz assim: E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, e edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Este é somente aquele que sabe. Mas se você tem dúvida, a prova de sua convicção deve estar em João capítulo 6, verso 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Este é convicto, este sabe que somente por intermédio de Cristo Jesus é que nós podemos alcançar a vida eterna. Você sabe ou é convicto da sua fraqueza espiritual? O que é convicto deve ler Mateus capítulo 15, no seu verso 25 ao 28, que diz: Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Desde aquele momento sua filha ficou sã. Esta é uma mulher que foi até Cristo Jesus com o coração quebrantado, com o coração esmigalhado, angustiado e aflito, pois sua filha estava endemoniada.
Foi até Cristo pedir-lhe uma ajuda, mas Cristo, em primeiro momento, resistiu a essa mulher, dizendo a ele: olha, não é bom lançar aos cachorros o pão que é dos filhos. Mas ela respondeu de uma forma tão sábia, de uma forma em que ela mostrou a sua dependência, a sua fraqueza diante da grandeza de Deus Filho que ali estava. E Cristo, reconhecendo a sua fé, abençoou ela, dizendo: faça-se contigo como queres. Daquele dia em diante, sua filha ficou sã. Mas aquela pessoa que somente sabe que necessita mais de Deus e que possui de fato uma fraqueza espiritual, essa que somente está no seu saber, mas não passou para a convicção, deve ler Marcos capítulo 10, no seu verso 19 ao 22, que diz assim: sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o, amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aquele que somente sabe de sua fraqueza, aquele que tem uma ideia a respeito da sua fraqueza espiritual, este, no primeiro momento de prova, de teste, ele irá retornar. Ele não irá ficar firme. Ele não irá ficar diante de Deus, buscando mais de Deus. Mas ele irá desistir. Eu não estou dizendo aqui a respeito de alguém que se enfraquece, que fica temporariamente buscando forças e não consegue. Passa dias, às vezes, sem conseguir orar direito. Não estou falando a respeito dessa pessoa, mas daquela que some de vez, que se afasta de vez, que vê que não é aquilo que ela imaginava que era a vida cristã, mas simplesmente ela some, pois ela tinha suas ideias focalizadas em coisas mundanas, materiais, não do que é do céu, não do que é do âmbito celestial. Por isso, ela não consegue notar a sua fraqueza, que necessita buscar sua força em Cristo Jesus. A prova da convicção está no segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 19. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Quem era rei Davi, meus irmãos? Rei Davi foi o rei que tanto livrou Israel das mãos de outros povos, tanto guerreou, só obteve vitória nas suas maiorias saídas, missões, campanhas militares. Mas aqui aparece uma das vezes que ele se submete ao Senhor perguntando: subirei eu contra os filisteus? Ele recorreu a Deus e não à sua própria força. É isso que o convicto de sua fraqueza espiritual faz. É exatamente isso que ele faz. É exatamente isso que ele deve fazer. Mesmo fraco, mesmo sabendo que não é nada, ele busca força no Senhor. Você sabe ou é convicto do seu pecado? Quantos somente sabem? Quantos somente têm uma leve ideia do que é o pecado na vida do ser humano? O que somente sabe está descrito em Lucas 18, no seu verso 10 e 11. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma:
Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esta é a pessoa que somente sabe que se você for perguntar, ei, você é pecador? Ela dirá, quem não é? Ela, ao invés de apontar para ela mesma, ela vai apontar para todos. Quem não é pecador? De certo, por certo, verdade. Todos nós somos pecadores. Mas o convicto do seu pecado, ele não vai apontar antes para outros, senão primeiro para si mesmo. O que é convicto vai fazer como o próprio publicano, que está no verso 13 de Lucas capítulo 18. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele não falou de outros, mas falou de si mesmo. O que é convicto olha para si mesmo antes de olhar para outros. O que somente sabe, simplesmente vai dizer, olha, todos nós somos pecadores, todos nós erramos. Mas o que é convicto de fato, ele, com toda certeza, irá olhar para dentro de si, em primeiro lugar. Quer ter prova mais ainda de sua convicção, não somente do saber? Lucas capítulo 5, verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Aqui Pedro, após ver o grandioso sinal que Cristo havia feito, com a grande pesca que Pedro havia conseguido, a ponto de necessitar de outros barcos lhe ajudar, depois de ele ter passado o dia inteiro sem pegar nada, Cristo chega e faz um milagre maravilhoso. À vista disso, Pedro, ele nota a grandeza daquele homem que ali estava, a pureza daquele homem que ali estava, e olha para a sua podridão e diz, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele fez uma comparação justa. Ele olhou para Cristo impecável, santo, e olhou para a sua própria podridão, tendo assim a convicção do seu pecado. Se você ainda não é convicto, é porque você está se comparando com a pessoa errada. Se compare com Cristo e veja quão pecador você é, e assim passe a ter convicção. Mais uma vez, você sabe ou é convicto da necessidade de ler e estudar a Bíblia. O que somente sabe, ele tem que ler João capítulo 5, verso 39, que diz assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Estes que somente sabem, leem a Bíblia de forma superficial, não busca se aprofundar. Não estou falando aqui de teologia, de fazer faculdade, mas de se debruçar um pouquinho mais nessas Escrituras, buscando compreender o que ali está escrito, sem ficar antes com o que os outros falam, mas com aquilo que Deus, através do seu Santo Espírito, pode nos dar, com uma leitura sincera, de coração e mente aberta para tudo que nós podemos aprender com as Escrituras. Estes são como os fariseus e saduceus daquela época. Eles sabiam das Escrituras, eles conheciam a lei, mas foram os primeiros a pegar Cristo e lançar no madeiro. Eles não entenderam de que o Antigo Testamento inteiro falava daquele que eles mataram. Então não adianta você somente ler se não conhecer aquilo que você está lendo. O que é convicto está em Salmo, no seu número 1, verso 1 ao 3, que diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ou seja, ao invés disso, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Este tem convicção. E a prova desta convicção, também no livro dos Salmos, número 119, seus versos 7 e 8, que diz: render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Este tem convicção, necessita se debruçar nas Escrituras e aprender, conhecer e prosseguir em conhecer este Deus. Deus abençoe. Compartilhe, curta e se inscreva no canal.